Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Sim. Bem, pessoal, bom dia. Como nós combinamos, a gente vai ficar até o final do mês fazendo essas nossas correções por aqui. Eu enviei para vocês o primeiro exercício, que é o qual nós vamos corrigir hoje. E hoje eu vou enviar o segundo exercício e assim a gente vai fazendo, né? Vou fazer a correção do segundo exercício na próxima sexta-feira. Então, na verdade, eu não vou fazer uma correção, né? Vou fazer um comentário do exercício que foi enviado para vocês. Nós vamos fazer um total de 3 exercícios. Os 2 primeiros serão de assuntos que nós já vimos, de imunologia, mas que são extremamente necessários para a utilização no dia a dia de trabalho de vocês. E os exercícios serão nesse perfil, serão situações em que vocês irão se deparar no dia a dia de trabalho de vocês. Então, 2 serão sobre imunologia, voltado para coisas do ambiente de trabalho de vocês, e o terceiro será sobre a microbiologia, também voltado para contemplar as situações que vocês encontrarão no dia a dia de vocês. A primeira situação que corresponde a esse exercício número 1 eu coloquei aqui um exame, né, um hemograma, onde esse exame ele faz a contagem do número de determinadas células na nossa corrente sanguínea, já que é do sangue que vai ser feito a análise. Primeira coisa de tudo, esse exame aqui você pode solicitar, você vai solicitar em determinado tempo, nós já conversamos sobre isso, dependendo da área e do ambiente que você vai atuar. Segundo, você tem que saber fazer a interpretação. Eu acredito que tem alguma disciplina que contempla essas questões aqui de análise, de exame, de interpretação de resultados. Mas eu trago aqui para dentro a nossa imunologia, né? Então, o hemograma, como eu falei para vocês, é um exame onde eu vou fazer a contagem, né? A quantificação, a visualização das características das células que estão na nossa corrente sanguínea. Lá na imunologia, nós vimos que no sangue eu tenho muitas células imunológicas e tenho células que não fazem parte do sistema imunológico, mas que fazem parte de outro sistema também importante para a manutenção da vida. Então, o hemograma nada mais é do que, vamos dizer assim, a contagem das células e das características dela na corrente sanguínea. Então, nós temos aqui no exame, começamos a avaliar, né? Se solicitou, foi feito, chegou e agora você vai analisar.
Os exames eles vêm com os resultados e vêm aqui com os valores de referência. Esse exame ele é rápido, né? Ele vai sair, então, por exemplo, aqui, ó, data da coleta, 22/9, à meia-noite e 57. Data da liberação, 22, ó, às 5 da manhã. Então, pouco tempo eu consigo fazer. Na verdade, é imediatamente, né? Aqui demora um pouco, porque provavelmente é um exame de ambiente hospitalar ou de um laboratório comercial e que leva um tempo para, porque como são muitas amostras, leva mais tempo para processar. Mas na prática, eu coleto, solicito o hemograma, é coletado sangue e eu coloco num equipamento chamado citômetro. E o citômetro aqui consegue fazer essa contagem dessas células. Então, primeiro ele vê aqui o eritrograma, né? Que é a característica de quem? Do eritrócito, que é as hemácias. As hemácias, nós vimos que ela não tem, é uma célula do sangue, mas que não tem função imunológica, né? Ela não cumpre uma função imunológica. Então, ele avalia aqui, o equipamento avalia a característica de quem? Das hemácias. Ó. Então, a quantidade de hemácias, a quantidade de hemoglobina que tem presente, do hematócrito. Essas siglas aqui, elas são relacionadas ao tamanho da célula. Né? Então, ele avalia, e como é que você vai interpretar? Você vai pegar a referência, aliás, você vai pegar o resultado e vai comparar com a referência. Então, o trabalho ele já vem pronto, né? Já vem mastigado só para você interpretar. Então, vamos só olhar aqui a questão das hemácias. Então, tem 4,5 vezes 10 a sextas por milímetro cúbico, e aqui tem a referência, o normal é de 4,5 a 5,5. Então, aqui o número de hemácias está dentro do normal. Isso daqui não é imunologia, mas vai ter representatividade dentro da tua área? Vai, porque quando eu avaliar esse eritrograma, eu vou definir se o número de hemácias do meu cliente está alta, está baixa, se ele tem a presença de hemoglobina em grande quantidade, em pequena quantidade. E com esses dados eu vou conseguir determinar se ele está, por exemplo, com uma anemia ou não. Né? Sabemos que a anemia é a diminuição de algum desses fatores, dessas características aqui dos eritrócitos, das hemácias, que é o que a gente está avaliando aqui no momento. Então, hemácias em menor quantidade, hemoglobina em menor quantidade. A diferença, né, a diminuição das hemácias também tem uma representatividade. Então, tudo isso eu vou usar para interpretar. Então, o eritrograma vai servir para vocês? Vai, dentro de uma outra perspectiva, no caso, para verificar a questão das anemias. O que interessa para a gente está aqui nesse segundo grupo de células, que é o leucograma. Nós falamos lá que eu tenho células sanguíneas que são os leucócitos, e esses leucócitos, eles são o quê? São células do sistema imunológico. É esses aqui que vão interessar para a gente. Então, está aqui os leucócitos, os blastos. Vou falar aqui de células que nós conversamos lá. Monócitos, linfócitos, basófilos, eosinófilos. Tá? Nós temos os bastonetes, os segmentados. Tá? Só para a gente entender um pouquinho aqui, ó, os bastonetes eles são neutrófilos jovens, tá? E os neutrófilos maduros, eles são chamados de segmentados. Então, os neutrófilos jovens, vamos ver como é que eles estão aqui. Só diminuir isso daqui. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó. Então, os neutrófilos jovens, eles são chamados de bastonete. Foi aquilo que nós conversamos. Neutrófilo jovem é quando eu tenho uma infecção acontecendo naquele momento, a medula óssea não tem tempo de produzir grande quantidade, aliás, não tem capacidade de esperar tempo de maturar essas células, que são os segmentados, então ele consegue produzir. Então, quando eu tenho muitos neutrófilos jovens na corrente sanguínea, significa que é uma infecção recente, que ela está instalada, que ela está exacerbada naquele momento que eu estou avaliando. Agora vamos lá tentar olhar aqui.
Vamos lá. Neutrófilos jovens, né? Que são os segmentados. Vamos lá. Bastonetes, ó. Então, o bastonete é neutrófilo jovem. Olha como ele está alterado, né? E eu tenho os neutrófilos maduros, que são os segmentados. Eles estão muito mais alterados. Então, como é que eu chego a essa conclusão aqui? Olha, então o número está aumentado porque eu sei que tem um número de referência, ó, de 0 a 10 a 1000, né? A 10.000. Ó, então eles não, os segmentados, os jovens, aliás, os bastonetes jovens, os neutrófilos jovens, eles não estão o quê? Tão alterados, porque a referência é de 0 a 10.000. Então, de 0 a 10.000 eu tenho 727. Então, o que significa isso? Significa que esta minha infecção, ela não é uma infecção recente, é uma infecção persistente. Se é uma infecção persistente, lógico que os meus neutrófilos maduros vão estar mais elevados. Vamos lá. Então, os segmentados são os neutrófilos maduros. Está 21.000, acima de 21.000. A referência é de 2.000 a 7.000. Então, está muito elevado, está 21.000. Então, significa, então vejo como o conhecimento dessas células, neutrófilos jovens e neutrófilos maduros, vai servir para eu inferir, para determinar a característica desta infecção. Esta infecção é uma infecção atual, recente, acontecendo agora, em que o organismo está exacerbado, ou esta infecção é uma infecção persistente? Então, a gente vê por aqui que esta infecção é uma infecção persistente, né? Os meus neutrófilos segmentados ou neutrófilos maduros estão em grande quantidade. Vamos ver outra célula. Na verdade, olha, quando eu digo leucócitos, está até marcado aqui, leucócito acima de 24.000. A referência é até 11.000. Eu tenho mais do que o dobro de leucócitos. E leucócitos nós vimos que são estes grupos de células aqui, são chamados de leucócitos, tá? Então, os monócitos, linfócitos, todos são chamados de leucócitos. Se você somar professor, essas numerações aqui, ó, então, primeiro ele professor, normalmente no nosso dia a dia a gente viu, olha o leucócito do paciente, você vai no leucócito, olha, o leucócito está elevado, está acima de 24.000, o normal é até 11.000, né, aqui pela referência. E aí você vai ver, mas qual é esse leucócito que está elevado? Porque dependendo do tipo de leucócito que está elevado, eu vou determinar o tipo de infecção, como nós fizemos aqui. Então, se são os mais antigos, né, os maduros, que estão em grande quantidade, significa que eu consigo interpretar que esta minha infecção é uma infecção persistente. Vamos lá, eosinófilo, vamos ver como é que está os eosinófilos. Está 242, ó, é de 0,02 a 0,50, né? Então, ele está também muito alterado, os eosinófilos. Os eosinófilos nós vimos que são células do sistema imune que estão na corrente sanguínea também responsável pela fagocitose. Qual a minha interpretação? Por que essas células estão aumentadas, estão além do que é normal, né? Do padrão normal? Estão elevadas porque está ocorrendo um processo infeccioso. E nós vimos que quando ocorre um processo infeccioso, ou seja, o micro-organismo está lá, né? O antígeno está presente, e eu preciso produzir mais células do sistema imune para poder debelar esta infecção. Então, aqui os eosinófilos também aumentados. Linfócitos, vamos ver, 969, de 1 a 3.000, né? De 1.000 a 3.000. Está aqui ainda dentro de um padrão normal. Mas veja que ele está em uma quantidade ainda suficiente para promover uma resposta imunológica, né? Para promover ali uma orquestração da resposta imunológica. Os monócitos, que são células fagocíticas da corrente sanguínea, né? Vamos ver, acima de 1.200. Ó, de 1.000 a 1.200. Então, eu estou aqui dentro de um parâmetro próximo, extrapolando, né?
Mas aqui, ó, os meus segmentados e os meus bastonetes, eles estão extremamente elevados. Então, quando eu tenho essa quantidade de células do sistema imune elevadas, isso significa que eu tenho um processo infeccioso acontecendo, tá? Então, esta é a leitura, esta é a interpretação, né? Eu não preciso gravar. Lógico que se eu souber, melhor as referências dessas células, mas com o tempo, com a prática, você acaba sabendo o número normal de leucócitos. Quando você vê um número elevado, você já consegue, ou abaixo, você já consegue fazer essa identificação imediata. Isso é prática, isso é dia a dia de trabalho. Tá? Então, aqui é o leucograma. Vamos ver mais o que tem de informação. Tem o plaquetograma. Cúbico, de 150 a 450. Então, está aqui normal. Professor, Isso tem representatividade dentro da resposta imunológica? Assim como não está as demais, ouvindo. as plaquetas não têm um papel preponderante dentro da resposta imunológica, mas tem sua funcionalidade na coagulação. Então, esta perspectiva aqui é para um outro momento, para uma outra situação que você vai vivenciar dentro da sua área. É um pós-cirúrgico, é um paciente que está com uma suspeita de dengue hemorrágica, por exemplo. Se as plaquetas dele estiverem diminuídas, a chance é grande de sangramento, tá? Então, todos esses resultados, essas informações, esta análise que foi feita no hemograma, ele vai ter uma representatividade dentro da tua área de enfermagem, né? Eu trouxe aqui para dentro do... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Bom dia, professor. Que tem alguém Senhor aqui que não enviando está nos mensagem. ouvindo. Deixa eu ver que mensagem é. O áudio está falhando, né? Vocês estão me ouvindo agora, pessoal? Nós estamos. O senhor está nos ouvindo? Pelo jeito, não. Estão me ouvindo, pessoal? Alguém me ouve? Bem, a gente vai dar continuidade. Se vocês não estiverem ouvindo, dê uma olhadinha na gravação, porque o nosso tempo ele já está um pouco adiantado, tá? Então, a representatividade aqui é que você tem que saber fazer esta avaliação desses resultados que vão chegar para vocês, que vocês vão solicitar e que vocês vão precisar interpretar. A pergunta que eu fiz, né, era direto, então eu já cheguei a comentar então aqui sobre elas.
Interprete o que está ocorrendo com o paciente. Então, como é voltado aqui, então, as hemácias estão normais, as plaquetas estão normais, então não tem problema aqui com coagulação sanguínea, não tem problema com anemia. O que é o problema aqui é o leucograma dele que está aumentado. O número de células está em grande quantidade, né? Os leucócitos estão em grande quantidade. E, lógico, que a interpretação que a gente vai fazer é que esse paciente está sendo cometido por um processo infeccioso, né? Algum micro-organismo está causando aí uma infecção. Não necessariamente na corrente sanguínea, né? Nós verificamos mas essa infecção pode estar ocorrendo. Depende da minha interpretação que eu vou fazer, né? Eu tenho informações clínicas para isso. Esse paciente está com clínica de uma infecção na pele, esse paciente está com uma clínica de infecção pulmonar, então eu vou determinar o foco, o local onde é que está ocorrendo esta infecção pela minha clínica. Professor, então por que elas estão aumentadas no sangue? Estão aumentadas no sangue porque, como nós vimos, as células são produzidas na medula, quando elas são requisitadas para uma infecção, para combater um antígeno, independente de onde ele esteja, elas são formadas na medula óssea, caem na corrente sanguínea e depois migram para a região onde está ocorrendo a infecção. Então, não necessariamente é na corrente sanguínea essa infecção. Eu associo o resultado do exame com a clínica do paciente e aí eu consigo determinar. Baseado em que informação podemos afirmar isso? Podemos afirmar isso pelo nosso conhecimento sobre imunologia, sobre antígenos, baseado de que essas células do sistema imunológico responsáveis pelo combate a um antígeno estão em grande quantidade, significando que esse paciente, eu posso afirmar que está ocorrendo uma infecção baseado no aumento do número de células do sistema imunológico responsável pelo combate a antígenos, no caso dessa infecção que está sendo acometida. Como enfermeiro, qual a intervenção que você faria? Então, a intervenção é uma intervenção medicamentosa, uma das possíveis, né? Então, eu vou fazer a intervenção com Então, é uma infecção, está com o ósteo, né, a base purulenta. Uma das intervenções que eu posso fazer é retirar esse catéter. Eu estou retirando a fonte da infecção. Essa infecção que eu posso fazer é retirar esse catéter. Eu estou retirando a fonte da infecção. Uma intervenção prescrever ou o outro profissional pode prescrever. Então, depende da situação onde você se encontra. Se for um outro profissional que trabalha na modalidade de terapia intensiva, é um médico que faz a prescrição, você tem o seu papel também aí, no aprazamento dessas medicações, no entendimento de como essas medicações irão funcionar, no horário adequado para essas medicações funcionarem. Então, esse aqui é o nosso papel. É cessar essa infecção, é retirar o agente causador deste processo infeccioso. Então, se o agente causador dessa infecção é um micro-organismo, eu tenho que criar situações, eu tenho que fazer intervenções para que eu consiga eliminar esses micro-organismos. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício. É um exercício simples, básico, direto, mas que tem grande representatividade dentro da nossa área. Alguém me ouve, pessoal? Por favor, alguém aí. A gente está ouvindo mal, mas tá. Está cortando, né? Ó, é isso que eu tinha para vocês. Vou tentar conversar com o pessoal aqui para a próxima aula do microfone, que não está funcionando legal. Professor. Mas ontem eu tive esse problema, não saiu na gravação esses cortes. Pode perguntar. Não deu para a gente entender muita coisa que o senhor falou, porque está horrível mesmo o microfone. Mas você me ouve agora? Agora eu lhe ouço. Logo no primeiro momento, nós estávamos lhe ouvindo, mas o senhor não estava nos ouvindo. Depois ficou horrível a gravação,
muita coisa que o senhor ia falar não dava para entender, e agora que o senhor está nos ouvindo direito. Tá certo. Então, eu vou fazer um resumo do que eu falei aqui para vocês, tá bom? E Tá aí, bom. se vocês não estiverem ouvindo, aí vocês me digam, olha, professor, não estão ouvindo direito, tá? Vou aproveitar e deixar aqui quietinho o microfone. Por favor. Então, esse aqui é o hemograma, como eu falei para vocês. No hemograma, eu vou contar o número de hemácias e as suas características. Eu vou contar também o número de leucócitos, determinando a quantidade de cada um deles, né? Os leucócitos são aquele grupo de células do sistema imune que nós falamos. Então, aqui a gente vê que o número de leucócitos ele está elevado. Como é que eu sei que ele está elevado? Porque quando eu comparo com a minha referência, eu vejo que ele está discordante. Então, ó, o normal é eu ter de 4.000 a 11.000 leucócitos. Eu estou com 24.000 leucócitos. Então, significa que esses leucócitos estão elevados. Para que o sistema imunológico produz células, leucócitos em grande quantidade? Para combater um antígeno. Então, com isso, eu consigo determinar por essa quantidade elevada, eu consigo responder a minha primeira pergunta. Interprete o que está ocorrendo com o paciente. O que é que está acontecendo? Está ocorrendo um processo infeccioso. Um micro-organismo ou qualquer outro antígeno entrou e está causando esse processo infeccioso, que eu interpreto devido à quantidade de leucócitos aumentados, né? Eu vou ver quais são esses leucócitos que estão aumentados. Então, eu tenho bastonês, eu tenho segmentados. Nós vimos que os segmentados são células já maduras e é elas que estão em grande quantidade, né? E quando eu estou tendo tempo de maturar, né, essas células, significa que eu estou com esse antígeno há muito tempo. Se os meus bastonetes estivessem elevados, significa que eu tenho muito antígeno produzindo naquele momento, então provavelmente é o início da infecção. Então essa aqui provavelmente é uma infecção persistente, é uma infecção que está instalada há algum tempo. Porque eu vejo, ó, então ele determina aqui os meus neutrófilos, se eles são jovens ou se eles são maduros, né? E a gente vê aqui que eles estão em grande quantidade, que são os neutrófilos. Deixa eu só compartilhar aqui novamente com você. Então, o que a gente vê aqui, o que está em grande quantidade, ou seja, acima de 21.000, são os segmentados. Então, são neutrófilos maduros. Então, por aí eu tiro que essa infecção é uma infecção que está persistindo. Ela está permanecendo por um período elevado. Então, é por isso que é importante eu definir, porque não é só eu dizer, olha, tem leucócitos aumentados. Não. Eu preciso dizer que eles estão aumentados e qual é o leucócito que está aumentado. Porque dependendo do tipo, eu posso definir se a minha infecção é recente, se a minha infecção é persistente. No caso dessa infecção, ela é uma infecção persistente, né? Os meus monócitos, que são células fagocíticas, também são elevadas. Então, significa que o micro-organismo está instalado, está estabelecido e ainda está causando um processo infeccioso. Essa infecção eu preciso debelar, né? Então, baseado em que informação o paciente está com uma infecção, né? Que é a minha interpretação, baseado na informação de que o meu número de células responsáveis pela infecção, ela está exacerbada, ela está em grande quantidade. Então, as minhas células do sistema imune responsáveis pelo combate a antígenos a processos infecciosos, ela está elevada. É por isso que eu posso afirmar, é isto criando para determinar que o meu paciente está acometido por um processo infeccioso persistente. Como enfermeiro, qual a intervenção? A intervenção, eu já falei para vocês, é quebrar este elo do agente causal desta infecção. Então, se tem uma infecção, eu preciso determinar o agente causal. Vejam, o hemograma, ele só me diz se tem uma infecção. Ele não me diz qual é o micro-organismo. Apesar de muitas vezes
eu inferir pelo tipo de célula do sistema imune que está em grande quantidade, eu posso inferir se é uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. Mas se eu tivesse aqui uma cultura do sítio que eu suspeito que tem infecção, eu poderia juncionar o hemograma com o meu resultado de cultura. Agora eu tenho duas informações. Uma que tem infecção e duas, eu sei agora qual é o micro-organismo que está causando essa infecção. E aí a intervenção que eu vou fazer é eliminar esse agente causal. É uma bactéria que está causando a infecção, então eu tenho que eliminá-la. Eu tenho que eliminar a fonte, como eu falei aqui. Se for um catéter central, por exemplo, que está hiperemiado, que está veiculando esses micro-organismos para a corrente sanguínea ou para qualquer outro local, eu vou ter que retirar esse catéter. Outra intervenção, medicamentosa, né? Então, qual é o medicamento, qual é o fármaco que a gente utiliza para a bactéria? Os antibióticos. Então, a administração de antibióticos, se você como enfermeiro pode prescrever, se você como enfermeiro, se fizer parte de uma equipe multidisciplinar, pode estar aprazando os horários desse medicamento. Tudo que é importante aprazamento de horário, eu preciso saber como funciona esse fármaco que eu estou utilizando, né? Não é só saber, olha, de 12 em 12 horas, mas saber por que eu estou fazendo de 12 em 12 horas. Saber por que eu estou fazendo de 6 em 6 horas. Saber por que eu estou fazendo esse antibiótico de 8 em 8 horas. Né? Isso tem muito a ver com a farmacologia da molécula antimicrobiana. Quanto tempo ela fica num patamar satisfatório na minha corrente sanguínea? É 8 horas? Então, esse antibiótico vai ser prescrito de 8 em 8 horas. Então, primeira dose, né, o primeiro horário, faço depois de 8 horas. Quando estiver decaindo a quantidade desse antibiótico nos meus líquidos corpóreos, eu administro uma segunda dose. Então, essa questão aí é muito mais profunda do que nós possamos imaginar e foge aqui um pouquinho da nossa disciplina, mas eu já deixo aqui a ideia para vocês que isso existe. Então, não é só colocar horário, é saber por que eu estou colocando, porque eu estou aprazando esses meus horários. Ok, pessoal? Ouviram agora? Deu para entender um pouco melhor. Ainda continuam as falhas, mas já deu para entender melhor do que da primeira vez. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou postar a gravação e a gente fica se comunicando para ver se lá na gravação saiu com essas falhas aqui, tá bom? Tá certo. Então, esse aqui é o nosso primeiro exercício, esse aqui é um comentário que eu vou fazer. Hoje eu vou postar esse comentário aqui, vou postar o nosso segundo exercício, tá bom? Tá certo, bom. professor. Então, Tá bom, professor. Bom dia, até a próxima. Bom dia. Bom dia.